final de ano pastoral 2023-2024, estou já à conversa com o Sr. Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Falava aí nas irmãs e era outra questão que eu gostava de abordar com o Sr. Arcebispo, porque tem-se notado isso. O Sr. Arcebispo, e eu lembro-me de ter falado consigo no início do seu pontificado e ter logo expresso essa preocupação, mas também esse desejo de trabalhar afincadamente para que as casas religiosas que existem na Arquidiocese, algumas irmãs que tiveram que sair pela idade já avançada e pelas poucas vocações, e algumas casas até chegaram a estar sem nenhuma comunidade, né? Estou-me a recordar do Torrão, mas o Sr. Arcebispo teve sempre essa preocupação e aqui a Cartucha acompanhámos, o Sr. Arcebispo não deixou que aquela casa, como dizia, deixasse ser um pulmão de espiritualidade na Arquidiocese e nestes últimos anos, agora já faz 6 anos que o Sr. Arcebispo está como pastor desta Arquidiocese, já se nota frutos desse trabalho e se calhar no último ano e meio, ainda há pouco tempo entrevistava a superiora das Irmãs Sementes do Vera, porque está em Vila Viçosa, ou então o Torrão e Elvas, essas casas religiosas já estão ocupadas novamente com as Irmãs Essed, ou então Vendas Novas com os padres teatinos, não é? De São Caetano, uma congregação tão antiga como os jesuítas, não é? Mas que já poucas pessoas sabiam isso. Há aqui uma revitalização e ainda há pouco tempo o Sr. Arcebispo tinha um encontro com outra comunidade, as Irmãs Pobres de Jesus, não é? Que já está em Coimbra. Essa sua preocupação tem-se materializado e tem-se concretizado, portanto imagino que sinta que tem valido a pena o esforço, imagino que tenha sido também muito por responsabilidade do Sr. Arcebispo, não é? Pela sua vontade e esse seu desejo de resolver estas situações. E não era só de resolver, mas de dar esta força vital, como disse, à Arquidiocese de Évora, que é a vida religiosa. Obrigado, Pedro Conceição, pela pergunta que colocas, esta oportunidade, e saudar todos os nossos radiovintes e todos os que nos acompanham também pela imagem, com um abraço amigo, porque este trabalho é fruto de nós todos. Ou seja, a oração dos doentes, a oração dos sós, eu encontro nas visitas pastorais e na minha experiência paroquial, muitos anos na paróquia da Senhora de Fátima, da Igrejinha e de São Mansos, pessoas que rezam tanto. E muitas vezes percebemos que não são pessoas até que vão à igreja. Ou porque já não podem ir pela idade ou pela doença, ou porque nunca aprenderam a ir. Quando eu perguntava a pessoas porquê é que não vai à missa, eram capazes de me dizer: sou pobre, Senhor Padre. Eu sou pobre, porque no meu tempo só iam à missa as pessoas que tinham possibilidades. Nós ficávamos a fazer-lhe a comida para quando eles voltassem da missa. Ou então, Senhor Padre, eu nunca tive catequese, eu nunca aprendi nada, eu não sei nada. Sei rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. Porém, chegava à sua casa, encontrava o terço, encontrava livros de orações, pagelas, como nós dizemos, santinhos, imagens. Eu ficava a perceber que eram cristãos que não iam à comunidade, mas faziam a comunidade da vizinhança. Quando alguma senhora estava doente, quando algum homem estava doente, eram capazes de ir partilhar a canja, levar-lhe a casa, porque não podiam fazer a comida porque estavam doentes. E encontrei, pois, um Alentejo que não exprime, de facto, o que é quando nós olhamos de fora. Tem que se ir dentro do Alentejo. Eu considero um dos povos mais cristãos, enquanto cultura, no conjunto da riqueza intercultural portuguesa. Somos a cultura portuguesa, a alma portuguesa, como dizem alguns antropólogos e até poetas, e alguns, enfim, mais nostálgicos ou com uma dimensão épica e também, às vezes, saudosista, mas há uma alma portuguesa, é uma alma alentejana que naquela obra dedicada ao Alentejo, de Manuel Ribeiro, Planície Heroica, nós descobrimos aqui bem presente. Essas pessoas têm rezado e têm acontecido milagres. Não vou dizer todas as congregações que vieram, porque corro o risco de não me lembrar de alguma, mas queria dizer que no ano que aqui cheguei, em setembro, entrei no dia 2 de setembro de 2018, 4 congregações estavam para partir. Os cartuchos, as irmãs da própria casa episcopal, as franciscanas vitorianas,
Nossa Senhora das Vitórias, as irmãs franciscanas missionárias de Nossa Senhora de Portel, e esta situação era tão dolorosa. E, finalmente, as beneditinas do Torrão. As beneditinas do Torrão impressionaram-me muito. O mosteiro de Nossa Senhora da Paz, feito com tanto esforço, eu lembro-me de haver tómbolas, quermesses, festas para elas terem dinheiro para construir, acabou por fechar. E vejamos todos o estado em que elas estavam de tentar aguentar. Passado um mês de uma chegar a Roriz, à sua casa-mãe, faleceu. Ela ia mesmo no fim, na totalidade da sua entrega. Então, eu penso que devemos, mais do que programar com a nossa mente, temos que usar a nossa racionalidade, sem dúvida. Deus deu-nos a racionalidade para atuarmos com ela, com todos os critérios e tudo aquilo que são as ciências auxiliares que podemos pôr ao serviço da pastoral, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história. Mas o fundamental é atuarmos com Deus e pedirmos ao Senhor, antes de tudo, o que queres de nós. O que queres de nós. Muitas vezes nós temos uma espécie de engenharia pastoral. E essa engenharia pastoral parte da nossa capacidade intelectual, da nossa racionalidade. Mas se isto não tiver a luz do coração orante, efetivamente pode ser uma esterilidade. Pode ser apenas nosso. Um plano, diria, engenhoca, desculpe o termo, mas não o plano de Deus. O que Deus quer. E Ele disse, estarei convosco até ao fim dos tempos. Um dos modos de Ele estar connosco, antes de tudo a Igreja, o Sacramento Universal de Salvação, são os sacramentos da Igreja, os sacramentos que são a presença da Igreja que chega desde o batismo à Santa Unção. Sabemos perfeitamente que é a Palavra de Deus, que o Espírito Santo conduz a Igreja, mas os carismas são fundamentais. Os carismas são um sinal profundo, estarei convosco até ao fim dos tempos. E eu não concebo uma Igreja que não tenha a riqueza dos carismas. Pois, para além da comunidade Resed, para além desta comunidade que está cheia de vida em Vila Viçosa, Sementes do Verbo, estou a ver também a feliz presença que veio no pontificado do Sr. D. José Alves, que são as monjas de Belém, no Couço, que fecundidade não tem mostrado. Para além, por exemplo, também destas irmãs da Virgem de Matará, as servidoras do Verbo encarnado da Cartucha. Estou a sentir, não querendo esquecer ninguém, nenhuma comunidade, toda esta beleza que, podemos dizer, tem uma culminância na ordem fundada por São Caetano, os Padres Teatinos. Os Padres Teatinos, se não me falta a memória, são de 1528, salvo erro. São Caetano, um renovador da Igreja, é uma ordem que tem o mérito de ter um Papa Santo, São Paulo IV, é uma figura de grande relevo na reforma da Igreja, tem 3 santos canonizados para além deste Papa e 3 ou 4 beatos. São uma ordem que esteve em Portugal, nomeadamente em Lisboa, na Rua dos Caetanos, e a sua casa provincial é aquilo que hoje é o espaço dedicado ao Conservatório Nacional, o Conservatório de Música. Nós temos a alegria, depois de 1834, contar outra vez com os Padres Teatinos, que estão em Vendas Novas, vão estender agora o seu trabalho também à zona de Lavre, até, querendo Deus, a Santana do Mato. E estamos em vias de continuar este trabalho. Temos recordo também chegou a comunidade de Canção Nova, não é? A comunidade de Canção Nova, obrigado por me lembrares isso. Sim. E também é uma comunidade com uma experiência de vida nova, tal qual como esta comunidade de Vila Viçosa. São comunidades novas que se inserem numa dinâmica de consagrados, de casais, de solteiros, de irmãos, até padres e até contemplativos. É uma riqueza muito grande que o Papa João Paulo II recebeu de mãos abertas no caminho do Concílio Vaticano II. Ora, neste sentido, Canção Nova vai ampliar a sua presença. Vamos ter aqui um sacerdote
que vai continuar o trabalho, sem dúvida meritório, de 2 sacerdotes, o padre Toninho, que acompanhou as comunidades da Unidade Pastoral de Lavre, e o padre Ademir, que trabalhou em Évora e ajudou as comunidades aqui ao lado de São Sebastião da Giasteira, Boa Fé, também comunidade simpática bem perto de nós, da Senhora da Tourega, a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e a bem antiga e necessitada de conservação Santa Sofia. Um por motivos de saúde, o Sr. Padre Ademir, vindo de Moçambique com problemas, enfim, de esgotamento, não conseguiu recuperar como nós, enfim, desejávamos, e o Sr. Padre Toninho, porque já está há vários anos em Portugal e vai, portanto, como que refrescar as raízes do seu carisma à terra-mãe da Canção Nova ao Brasil. Este sacerdote que chega vai fazer com que esta imersão passe a missão, e acreditamos que vão fazer um trabalho extraordinário, não só nestas paróquias que referi, Guadalupe, Santa Sofia, São Brás do Regedor, Valverde e depois São Sebastião de Agiasteira e Boa Fé, mas também numa área que é fundamental, o acolhimento aos migrantes. O acolhimento aos migrantes é um tema fundamental. E eles vão fazer um trabalho, a Canção Nova com este sacerdote, que eu acredito que vai juntar muita gente. Já temos um grupo significativo de brasileiros a celebrar a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, era exatamente o Padre Toninho que os acompanhava. Uma oração feita na Catedral à quinta-feira, diante do Santíssimo, das 3 às 5 da tarde, 15, 17 horas, também conduzida pelo Padre Ademir e pelo Padre Toninho, que vai continuar. E estas populações que vêm com a sua cultura, com a sua especificidade, têm que continuar a viver a festa dos povos, que já não acontece depois, enfim, da pandemia. E acredito que temos, por exemplo, uma comunidade timorense capaz de celebrar a sua Eucaristia e uma comunidade lusófona africana da Guiné, de São Tomé, estou a ver, por exemplo, de Angola, de Moçambique, que vai também fazer a sua capacidade de celebrar com o seu ritmo, com as suas cores, com a sua forma de estar. Estamos a trabalhar, pois, também para que venha para Évora mais uma comunidade Sementes do Verbo, nomeadamente tentando fazer ia dizer de modo muito simples, uma grande limpeza. Estamos a trabalhar no sentido de ser acompanhada esta limpeza pela CCDRA através do serviço da vice-presidência ligada à arte e ao património. Estou a pensar em caiar, em pintar, em pôr vidros, em fazer uma limpeza ao telhado, telhas que precisam de ser limpas, algerosas, problemas de caleiras. Vamos trazer, pois, um grupo da comunidade de Sementes do Verbo, sobretudo masculino, para fazer este trabalho, como já fizeram em Vila Viçosa, e termos o convento do Calvário mais acolhedor e mais apto a servir os diversos movimentos e a dimensão que aquele espaço, aquele complexo religioso tem, que é, de facto, levar ao encontro entre as pessoas, à partilha de bens, à caridade fraterna e solidária, e ao mesmo tempo também à oração. Estamos com muita esperança de ter uma comunidade vinda de Cabo Verde, uma comunidade fundada em 1854 por um bispo francês. A primeira comunidade nasceu em 1853 no Senegal, e esse bispo francês, ao fazer a fundação, pegou nas jovens francófonas africanas e preparou-as para a vida missionária. São umas 300, estão no Senegal, numa província de 100 irmãs, estão em Cabo Verde, noutra província, e estão na França, uma terceira província. Estas 300 irmãs, sobretudo a partir da comunidade de Cabo Verde, vão estender-se, com muita esperança, o afirmamos, à unidade pastoral de Portel, substituindo as irmãs franciscanas missionárias de Nossa Senhora. E outra comunidade que tem um carisma muito específico, as Irmãs de Jesus Pobre, que apoiam os toxicodependentes, que fazem distribuição de alimentos pela rua, bebem um pouco do carisma de Madre Teresa de Calcutá, são franciscanas,
na linha de Francisco, pobre com os pobres, tem esta dimensão muito particular de se dedicar também à formação para o encontro com o Senhor das crianças, dos adolescentes, e uma grande entrega aos doentes. Vejo estas irmãs com muita esperança a partir de janeiro, na zona de Avis, na zona de Benavil, na zona de Galveias, Aldeia Velha, naquele espaço de Valongo e ali em Santo António de Alcórrego. É um espaço muito amplo, como estamos a ver. São 6 comunidades entregues ao Padre Salvador Dalá, que é também ele original da África francófona e que está, enfim, com todo este trabalho numa dimensão de desafio muito grande. Estou ainda a trabalhar com outra ordem religiosa, chamadas as Irmãs da Estrela da Manhã. São contemplativas. Este projeto ainda está a nascer, vamos ver como é que concorre, como é que se desenvolve. Gostaria muito de trazer mais uma comunidade masculina para uma zona que eu veria na Diocese, depois de discernir, depois de rezar, uma zona que fosse árida, que fosse necessitada de uma evangelização, diria mesmo, da primeira hora querigmática, uma zona que precisasse de uma comunidade de sacerdotes, porque por vezes o padre diocesano está só, se ainda não tem leigos comprometidos, se ainda não existem comunidades com a consciência de que ser batizado é ser de facto discípulo missionário, e há zonas da Diocese onde é muitíssimo aconselhável ter comunidades sacerdotais, de um irmão religioso com 2 sacerdotes. Ainda estou a estudar, mas já estou em contacto e tenho, enfim, esperança fundamentada do que acontecerá. Portanto, querendo Deus, quem sabe, se para o ano nós não vamos ter uma comunidade em Portel, outra em Galveias, se não vamos ter uma comunidade contemplativa nos arredores de Évora, num espaço que está a ser estudado, com silêncio, com natureza, e também se não vamos ter ali mais vida no Calvário, para que de Calvário passe a ressurreição, passe a um convento também pascal, porque da cruz nasce sempre a ressurreição. E também, se o Senhor nos conceder uma comunidade missionária masculina, ficaremos muito gratos. Obrigado a todos os que rezam pelas vocações, a todos os que rezam pela Igreja, pelos que são Igreja e não vão apenas à Igreja, e misturam com a sua oração o seu sofrimento, que muitas vezes pode ser ainda mais caldeado do que pelo sofrimento físico, o sofrimento moral, nomeadamente da solidão, neste Alentejo longo, plano, livre, mas também ao mesmo tempo proporcionante da palavra só.